No entanto, são frequentes as situações em que não somos capazes de determinar uma fórmula para os coeficientes a n. Nesses casos, é que se torna evidente a importância desse teorema, fornecendo uma cota inferior para o raio de convergência da solução da equação diferencial. E notem, nós podemos obter esta cota inferior mesmo sem resolver a equação diferencial. Então, como exemplo, vamos determinar uma cota inferior para o raio de convergência da solução em série dessa equação diferencial aqui, com coeficientes variáveis, de segunda ordem e linear, em torno de x0 igual a 0 e em torno de x igual a 3. Então, vamos lá. Aqui está a nossa equação diferencial. A função que está multiplicando a derivada segunda é a função P grande. A função que está multiplicando a derivada primeira é a função Q grande. E a função que está multiplicando o y é a função R grande. Dividindo os dois lados desta equação diferencial por este fator aqui de y duas linhas, que é a função P grande, nós reescrevemos esta equação diferencial nesta forma equivalente aqui. Ou seja, as funções P pequeno e Q pequeno, que são Q grande dividido por P grande e R grande dividido por P grande, são dadas por estas expressões aqui. Notem que as funções P grande, Q grande e R grande são polinômios. Porém, quando nós fazemos estas razões entre polinômios, nós não temos aqui neste caso nenhum fator comum para ser cancelado. O problema nos pediu para considerar as expansões em série em torno dos pontos x igual a 0 e x igual a 3. E nós observamos que esses dois pontos, o x0 igual a 0 e o x0 igual a 3, são valores de x para os quais tanto a função p quanto a função q são funções analíticas. Se as funções p e q são analíticas em torno tanto de x0 igual a 0 quanto em torno de x0 igual a 3, isso significa que essas funções p e q possuem séries de Taylor em torno desse ponto x0 igual a 0 e também em torno do ponto x0 igual a 3. Como consequência disso, esses pontos x0 igual a 0 e x0 igual a 3 são pontos ordinários da equação diferencial. Para o caso em que x0 é igual a 0, a solução da equação diferencial vai ser uma série de Taylor dessa forma aqui. E para o caso em que x0 for igual a 3, a solução da equação diferencial vai ser uma série de Taylor com essa forma aqui. Ou seja, nesse caso aqui, quando o x0 for igual a 0, a nossa solução vai ser uma soma de potências de x. E no caso em que x0 for igual a 3, a nossa solução vai ser uma soma de potências de x menos 3. E a cota inferior para o raio de convergência da solução da equação diferencial é obtida a partir daquele teorema que nos garante que a cota inferior para o raio de convergência dessas séries é, no mínimo, tão grande quanto o raio de convergência das representações em série de potências dessas funções p e q, p pequeno e q pequeno. Além disso,
Como as funções p pequeno e q pequeno são razões entre polinômios, então nós sabemos que o raio de convergência das séries que representam as funções p pequeno e q pequeno é exatamente a distância entre x0 e a raiz do p grande mais próxima desse ponto x0, considerando que as raízes da função p grande podem ser números reais ou complexos. Como o nosso polinômio p grande é dado por essa expressão aqui, então quais serão as raízes desse polinômio? Vai ser os valores de x para os quais 4 mais x2 for igual a 0, ou seja, x² igual a menos 4. E qual é o número que, quando eleva ao quadrado, fica negativo? Bom, isso é um número complexo. E nós sabemos, então, que os valores de x que satisfazem essa equação, x² igual a menos 4, são esses daqui, mais ou menos 2 vezes i. Ou seja, nós temos duas raízes para a função p de x, que são complexas. A raiz x1, que é 0 mais 2 vezes i, e a raiz x2, que é 0 menos 2 vezes i. Então, para determinarmos uma cota inferior para o raio de convergência da nossa solução em séries, o que nós precisamos fazer é calcular a distância entre o ponto x0 e a raiz de p mais próxima desse ponto x0. Como as raízes desse polinômio p de x são números complexos, então graficamente nós representamos estas soluções no plano que é chamado de plano complexo. Esse plano complexo ele é composto da seguinte forma: o eixo horizontal é a parte real desse número complexo e o eixo vertical é a parte imaginária desse número complexo. No caso, as nossas raízes desse polinômio p de x têm como parte real o valor 0. Então, a parte real, que é identificada pelo eixo horizontal, tem valor 0. Isso significa que essas duas raízes estão em cima do eixo imaginário. O x1 tem como parte imaginária 2 vezes i. Então, isso significa que o nosso ponto x1 está no ponto de coordenadas horizontal igual a 0 e vertical igual a 2. Para simplificar o entendimento dessa representação, basta você escrever este número complexo x1 na forma alternativa, que é essa daqui. A parte real é o primeiro número do par e a parte imaginária é o segundo número desse par ordenado. Então, o ponto x1 é o ponto que corresponde às coordenadas 0, 2 no plano complexo. Semelhantemente, o ponto x2, a raiz x2, que também é um número complexo, tem como parte real o 0 e a parte imaginária é menos 2. Então, no plano complexo, esse ponto x2 é representado aqui. No entanto, lembrem que o nosso problema pede para nós determinarmos o raio de convergência da solução, a cota inferior para o raio de convergência da solução, para dois valores de x0, x0 igual a 0 e o x0 igual a 3. Então, vamos pegar primeiro o x0 igual a 0.
O que quer dizer x0 igual a zero? No plano complexo, isso aqui é a mesma coisa que 0 mais 0 vezes i, que é igual parte real 0, parte imaginária 0. Ou seja, esse ponto x0 ocupa a origem do plano complexo. Desta forma, a distância entre esse ponto x0 e essa raiz x1 do polinômio p grande de x é igual a 2. A distância entre x0 e a raiz x2 do polinômio p de x é essa distância aqui, ó. E essa distância também é 2. Então, a distância entre x0 até qualquer uma dessas duas raízes do polinômio p grande de x é d igual a 2. Essa distância eu vou chamar de d0. Então, para o caso em que x0 é igual a 0, nós temos o seguinte. Nós temos que a distância entre o ponto x0 igual a 0 até qualquer uma das duas raízes do polinômio p grande de x é igual a 2, então significa que a nossa função p pequeno e a função q pequeno, que são dadas por essas funções, elas possuem séries de Taylor em torno do ponto x0 igual a 0, e nós sabemos que o raio de convergência dessas séries é exatamente 2, porque as funções p pequeno e q pequeno são razões entre polinômios cujos fatores comuns já foram cancelados. Portanto, uma cota inferior para as soluções y1 e y2 da equação diferencial é essa daqui. Os raios de convergência das soluções fundamentais y1 e y2 são, no mínimo, iguais a 2. Então, com isso, nós temos a cota inferior para estas soluções fundamentais para o caso em que x0 é igual a 0. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento considerando o ponto x0 igual a 3. Nós já sabemos que as raízes do polinômio p grande de x são iguais a x1 e x2, que são esses números complexos aqui. No plano complexo, essas raízes são aqui, ó. Ou seja, o x1 tem como parte real igual a 0 e parte imaginária igual a 2, que é este ponto aqui. E o número complexo x2 tem como parte real 0 e parte imaginária menos 2, então sendo representada por este ponto aqui. O ponto x0 igual a 3, no plano complexo, é representado pelo ponto de coordenadas 3, 0. 3 para a parte real e 0 para a parte imaginária. E nós precisamos calcular a distância entre esse x0 e as raízes da função p grande, do polinômio p grande. Para calcularmos a distância entre x0 e x1, que é uma das raízes do polinômio p grande, nós usamos o teorema de Pitágoras. Que vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado raiz quadrada.
Para calcular a distância entre x0 e x2, a mesma coisa. A distância é a mesma nos dois casos. Vai ser a distância, essa distância aqui ao quadrado, mais essa distância ao quadrado, que vai dar também raiz de 15. Então, essa distância entre x0 e as raízes do polinômio P grande, eu vou chamar de D3. Porque está associada com o ponto x0 igual a 3. Então, para o caso em que x0 é igual a 3, a distância entre x0 e qualquer uma das duas raízes do polinômio P grande é raiz quadrada de 15. Então, isso significa que em torno do ponto x0 igual a 3, as funções p pequeno e q pequeno, que são razões entre polinômios, cujos fatores comuns já foram cancelados, podem ser escritos como séries de potência, séries de Taylor, desta forma, e o raio de convergência dessas séries, que representam tanto a função p pequeno quanto a função q pequeno, possuem raio de convergência que é igual a raiz quadrada de 15. E com isso, então, nós temos a cota inferior para o raio de convergência da solução da equação diferencial para o caso em que x0 é igual a 3. Ou seja, os raios de convergência das séries que representam as soluções fundamentais y1 e y2 da equação diferencial são, no mínimo, iguais à raiz quadrada de 15. Então, para o caso em que x0 é igual a 0, o raio de convergência é no mínimo 2. E para o caso em que x0 é igual a 3, o raio de convergência das soluções é no mínimo raiz quadrada de 15. E com isso, então, nós concluímos este exemplo. Então, encerramos por aqui a videoaula de hoje e até a próxima.